Recentemente eu li um devocional bastante antigo, que foi escrito pelo Ronald Kober. E dentro desse devocional eu me deparei com a tradução de um poema alemão que foi composto por uma poetisa cristã chamada Hedwig von Heda. E esse poema da Heda, que é um poema belíssimo, inspirado no Salmo 25, ele fala sobre os caminhos de Deus e também sobre a importância de depositarmos em Deus toda a nossa confiança. E dentre os versos desse poema, um deles me chamou bastante atenção, que dizia assim: Tu, Senhor, conheces o caminho para mim, e isso basta. Eu vou repetir. Tu, Senhor, conheces o caminho para mim, e isso basta. E esse verso me chamou muita atenção e tocou profundamente o meu coração, principalmente pela profundidade da verdade e da mensagem que ele carrega. Nesse verso, a pessoa do poema se mostra tão confiante em Deus, tão segura no cuidado de Deus, a ponto de nem sequer se preocupar com o caminho à sua frente, nem sequer se preocupar com o que virá amanhã, pois o simples fato de saber que Deus conhece esse caminho já era o suficiente para que ela se sentisse segura e protegida no amor de Deus. E desde que li esse poema, eu fiquei meditando sobre essa mensagem e meditando também sobre outras passagens bíblicas que falam sobre confiança em Deus e cheguei à conclusão de que é exatamente este nível de confiança que Deus espera que nós depositemos nele. Deus espera que nós confiemos nele a ponto de nem sequer nos preocuparmos com o que virá amanhã, nem sequer nos preocuparmos com o caminho à nossa frente, pois sabemos que ele tem cuidado de nós. Mas será que nós temos realmente confiado em Deus a este nível? Será que nós temos depositado em Deus toda a nossa confiança e esperança? Quantas vezes Deus tem demonstrado a sua fidelidade para conosco? Quantas vezes Deus tem demonstrado o seu cuidado para com a nossa vida, até mesmo nos mínimos detalhes, mas nós não temos conseguido corresponder a Deus. Nós não temos conseguido depositar nele toda a nossa confiança. Muitas vezes nós temos andado inquietos, temos andado ansiosos, até mesmo por coisas banais e efêmeras desta vida, ou até mesmo pelas incertezas do amanhã, pela imprevisibilidade da vida. Mas não é desta maneira que Deus espera que nós nos comportemos. O próprio Mestre Jesus falou sobre isso. Durante o seu ministério terreno, ele chamou a atenção do povo de Israel para a importância de confiar em Deus e de descansar na providência divina. O evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6 e nos versículos do 26 ao 30, narra o momento em que Jesus, ensinando as multidões que o seguiam, chamou a atenção para este assunto, dizendo: Por que vocês estão ansiosos e inquietos pelas coisas desta vida? Por que vocês estão ansiosos e inquietos pelo que vocês vão comer ou pelo que vocês vão vestir? Observem as aves dos céus. Vejam, elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas mesmo assim todos os dias o Pai Celestial as sustenta. E se o Pai Celestial sustenta as aves dos céus, será que Ele não sustenta vocês? Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E com ensinamentos dessa natureza e com muitas outras formas de demonstração do seu cuidado para conosco, Deus tem nos convidado a confiar nele. Deus tem nos convidado a depositar nele toda a nossa confiança e a nossa esperança, sabendo que ele, em todo o seu histórico, jamais falhou. Foi ele mesmo que nos prometeu que jamais nos desampararia. O profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 49 e no versículo 15, diz: Porventura poderia uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Poderia uma mãe não sentir compaixão do filho gerado no seu próprio ventre? Mas ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Esse é o cuidado de Deus pela nossa vida. A mãe mais superprotetora, mais cuidadosa, mais coruja deste mundo não cuida tão bem do seu filho quanto o nosso Pai cuida de mim e de você. Deus tem cuidado para conosco. E porque sabemos que Ele cuida tão bem de nós, não precisamos andar ansiosos ou inquietos pelas coisas desta vida ou pela incerteza do futuro, tentando descobrir antecipadamente tudo o que Deus pretende fazer, quando vai fazer, de que modo vai fazer. Não, até mesmo porque os caminhos do Senhor são impenetráveis.
O apóstolo Paulo, na sua carta à Igreja dos Romanos, no capítulo 11, e a partir do verso 33, ele traz um hino de exaltação ao Senhor e diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os caminhos do Senhor. E essa palavra inescrutável significa impossível de ser analisada, de ser investigada ou até mesmo de ser compreendida pela nossa lógica humana. O profeta Isaías também fala sobre isso no seu livro, no capítulo 55 e no verso 9, quando ele diz que assim como o céu está distante da terra, assim também os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. A nossa intelectualidade humana não consegue compreender plenamente os caminhos do Senhor, mas nós podemos descansar nele, nós podemos confiar na sua providência, porque ele tem cuidado de nós e porque a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, agradável e perfeita, ainda que nós não consigamos compreendê-la. Nós precisamos confiar em Deus e precisamos confiar nele plenamente. Lá no Salmo 84, os salmistas, os filhos de Corá que compuseram essa canção, encerram o salmo dizendo assim: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Eu gosto muito desse texto, principalmente da maneira como ele foi traduzido pela Bíblia King James atualizada, que diz assim: ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Isso quer dizer que nós não podemos simplesmente expressar pequenas demonstrações de confiança em Deus em áreas específicas da nossa vida. Não, nós precisamos confiar no Senhor plenamente. Se queremos ser realmente felizes, muito felizes, bem-aventurados, como diz o Salmo, nós precisamos confiar no Senhor em todos os aspectos da nossa vida, inclusive no futuro. Nós precisamos confiar em Deus a ponto de descansar na sua providência. Esse é o nível de confiança que Deus espera receber de nós, e Ele é digno de toda essa confiança e de muito mais. E quando li aquele poema que mencionei no início, eu me senti convidada pelo Espírito Santo a mergulhar em um novo nível de confiança, em um nível mais profundo de confiança em Deus no meu relacionamento com Ele. E quero estender a você também esse convite, que a partir desse estudo breve, você também se sinta impulsionado pelo Espírito Santo a confiar em Deus, que você se sinta motivado a confiar em Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive confiar a Deus o seu futuro. Que você confie em Deus em um nível tão profundo que a sua boca chegue a declarar: Senhor, Tu conheces o caminho para mim, e isso basta. Confie no Senhor. Amém.